projeto Conta Certa, ele surgiu porque fazia parte do plano de governo do Dr. José Carlos Trindade Filho, Dr. Zeca. Então ele gostaria de saber qual o custo de um procedimento cirúrgico aqui, o custo de uma internação. A princípio, quando você avalia isso, mas por que a gente vai ver isso num hospital público, né? Isso é mais importante no hospital privado? Não, na instituição pública é muito importante, porque isso tem vários impactos aí. Primeiro, para a gente poder, são as questões orçamentárias. Segundo, para a gente avaliar as questões das disciplinas, né? Das especialidades, quanto que uma está gastando, quanto a outra está. Até para orçamentar isso. Porque no futuro, a gente pode comparar entre os hospitais públicos, né? Qual que é o procedimento, quanto que sai um procedimento aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu ou outra instituição pública. Eu sempre que eu quis saber quanto custava um procedimento, quanto custava um serviço, quanto você ia implantar, o que nós chamamos de custo-benefício, a gente se esbarrava no custo. Eu não tenho dúvida que novos vários tratamentos criam o melhor benefício para o paciente. Mas o importante no hospital público é que você também saiba o custo disso, para avaliar a sua efetividade quanto à realidade, se você pode aplicar um tratamento ou não. Embora, para quem olha de fora, essa ideia ela possa parecer um pouco simples, e eu diria até que de certa forma elementar, existe uma razão muito clara para ela não ter sido tentada anteriormente. Ela é absolutamente complexa. E por que ela é complexa? Porque ela envolve os diferentes setores do hospital, as diferentes unidades, e como todos nós sabemos, cada unidade tem a sua especificidade. Então as nossas reuniões, elas começaram lá atrás, há mais de um ano atrás, e elas foram acontecendo à medida que foram aparecendo essas barreiras e foram sendo propostas maneiras de vencer esses obstáculos, né? Para que o objetivo final fosse permitir a conversa entre essas diferentes unidades, permitir o fluxo de informação entre os setores. Então foi um trabalho gigantesco, que agora a gente vai começar a colher alguns frutos, né? E nisso a gente percebeu que a gente não conseguiria fazer o projeto sem a gente acertar as áreas de apoio, que era farmácia, suprimento, toda a parte tecnológica que o projeto envolvia. Os kits foram todos revisados antes do início do processo. A forma como a gente dispensa hoje com o Conta Certa, ele vai mudar de uma forma onde tem um processo hoje manual e ele passa a ser totalmente informatizado, onde a gente lança, a partir do momento que o paciente chegou no centro cirúrgico, e a retirada dos kits para a montagem da sala, com o código de barra do produto, já vai ser lançado direto na conta do paciente. No início do projeto Conta Certa, envolveu várias equipes de TI, com um foco inicial na equipe de infraestrutura e manutenção de equipamentos de computadores. Nós precisávamos colocar toda a parte de rede sem fio para uso de coletores de dados, né? Também teve uma ampliação no parque tecnológico lá com impressoras térmicas para impressão de etiqueta. Era toda uma cadeia de necessidade tecnológica para controle de lote e validade dos produtos, né? Então, foram os primeiros passos da contribuição da TI quando o projeto iniciou. Foi um desafio também para a área de TI, a parte de sistemas, né? Nós estávamos numa versão anterior do ERP hospitalar, né? Que ocorrer uma nova implantação, que ocorreu em julho de 2024, né? Para a gente concluir as etapas de baixa de produto, transferências, com etiquetas que pudesse realmente causar um rastreamento de cada item que vai ser utilizado, uma vez que já estava sendo vislumbrado a conta do paciente, né? Então, para você fechar essa conta do paciente, cada item utilizado nele tinha que ter uma identificação e um rastreamento desses produtos. E o sistema, ele precisava justamente propiciar esse cenário. A rotina, no dia a dia do centro cirúrgico, é a equipe de enfermagem que atua junto às especialidades, como circulante de sala, no gerenciamento do centro cirúrgico propriamente dito. Então, no projeto, a enfermagem teve um papel fundamental. Desde a elaboração dos kits junto às especialidades, a definição dos itens dentro desses kits, e assim, todo o processo de treinamento
dos profissionais, para que isso pudesse acontecer. Esse trabalho foi elaborado aí ao longo de mais de um ano, elaborando e revisando todos os materiais, todos os kits, todos os fluxos, para que isso acontecesse agora, né, na rotina do centro cirúrgico e para que a gente pudesse ter resultados efetivos. Antes do projeto, nós fazíamos o controle através de uma ficha de gasto. Então, nós não tínhamos o gasto específico daquela sala, daquele procedimento. A partir de então, nós vamos conseguir contabilizar todos os itens, todos os insumos que forem usados nos procedimentos cirúrgicos. A dinâmica da organização foi fundamental. Então, hoje nós conseguimos ir até a farmácia, a gente se organizou com as equipes cirúrgicas para cada uma, pelo menos no princípio de tudo, montar alguns kits para cirurgias específicas. Então, nós tivemos a parceria de todas as equipes para nos ajudar a montagem dos kits e da nossa equipe de enfermagem que vive o dia a dia, né, das cirurgias. A gente tem um cadastro, né, de todos os produtos que a gente usa no hospital, produtos diversos, desde produtos para assistência como administrativos. O cadastro total do hospital ele é de 4.200 itens aproximadamente. Desses itens, a gente tem 1.700, 1.800 itens que são da assistência, direta ao paciente. Esses itens a gente considera itens padronizados para assistência. A padronização, ela participou da parte de verificar os itens mesmo com o cadastro, né? Tinha itens cadastrados de forma incorreta, tinha itens que não eram mais necessários para o hospital e foi inativado. Então, o primeiro trabalho foi fazer um filtro, né, em todo o cadastro de materiais. Então, a gente inativou bastante itens. Alguns itens tiveram que ser recadastrados, porque senão ele não era possível fazer uma segunda etapa, que era colocar o código de barra. Então, nós tivemos que começar esse projeto fazendo uma mudança aqui dentro mesmo do suprimento, né? Que foi desde a identificação dos produtos com etiquetas específicas, contendo o código do MV desses produtos, mais código de barras e também de vários produtos o controle de lote e validade. Esse controle de lote e validade, anteriormente ele era feito manual, com uma visualização por cor na prateleira. Então, mensalmente, a gente tem uma funcionária aqui que ela tinha essa atividade e fazia tudo manual para ver o vencimento desses materiais. Então, com o projeto Conta Certa, além da gente conseguir fazer a dispensação dos materiais utilizando o código de barras de cada produto, a gente consegue também fazer o monitoramento de validade desses materiais e também do lote para casos de rastreamento desses materiais. A gente já teve uma redução significativa de impressos de papel, aproximadamente 5.000 mês, que eram os impressos do hospital inteiro. Hoje não é mais impresso essas folhas, é feito o controle pelo painel do sistema, onde um funcionário vai lá e coleta aqueles pedidos. Com isso, essa funcionária que ficava responsável por pegar esses formulários, olhar e dar baixa manualmente, ela foi otimizada em um outro projeto que a gente já tinha idealizado um tempo atrás, que é um projeto que o funcionário do suprimento vai até a unidade e ele faz o pedido de suprimento. Para o sistema funcionar, então, a gente precisava vincular o código MV ao código de barra e ao lote e a validade, para que na baixa automática pelo coletor, a transferência ela fosse feita já com o controle dos lotes, né? Para fazer isso, o que a gente precisou? Inventariar o estoque inteiro. Junto com esse inventário, a gente precisou gerar as etiquetas e etiquetar esse estoque inteiro. Então, hoje, ele é feito de maneira de rotina. Conforme o material ele chega, a entrada no sistema é feita e a gente já gera essa etiqueta. Mas para iniciar, a gente precisou fazer o inventário todo, gerar as etiquetas todas e etiquetar o estoque inteiro com mais de 3.000 itens. Isso só aqui no galpão a gente levou 4 semanas fazendo. E depois mais 2 semanas na central, porque a gente precisava fechar o circuito, né,
porque não adiantava a gente ter as etiquetas aqui e não ter lá, que não ia dar continuidade até, né, o paciente, até o setor final. O projeto Conta Certa, ele vem de encontro com o que o núcleo de custos precisa hoje para o hospital, porque a gente precisa de todas as áreas envolvidas. A gente não conseguia ter esse levantamento exato por paciente, era mais genérico, então fica mais preciso, fica o real utilizado por paciente e a gente vai conseguir ter uma conta por paciente mais real. A expectativa é que os processos de trabalho estejam alinhados, que a tecnologia vem para nos auxiliar nisso, para que a gente tenha um controle mais eficaz. Nós saímos de uma fase onde a população, quando vinha num tratamento público, só o fato de que, olha, não está pagando era um benefício. O mundo mudou, a sociedade mudou e a sociedade hoje ela cobra de quem presta o serviço, um serviço com maior qualidade, com maior presteza, que seja feito o mais rápido possível e que tenha a menor complicação, a menor burocracia para ser realizado. E o hospital ele tem procurado atingir ou ir na direção de atingir essa meta, que é entregar para a população esse melhor tratamento. Tudo isso só é possível quando você tem recurso. Se o hospital público não tem recurso, ele também não consegue prestar esse atendimento de qualidade. É muito importante aqui ressaltar com a gestão do Dr. Tarcísio e principalmente com o Dr. Eleusis Paiva, que quando assume a secretaria, ele inicialmente procura os hospitais universitários, particularmente aqui o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, dizendo que ele tem muito interesse em melhorar a atenção da população e que ele vai lutar para que esse hospital consiga atender os anseios da população.